Resumos dos capítulos da novela Te Dou a Vida, capítulos da semana de 17 a 21 de janeiro de 2022. Novela Te Dou a Vida, capítulo de segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Ernesto e seu advogado são chamados na delegacia. Nelson vai até Esther para dizer a ela que toda a equipe está procurando Nico. Esther mostra a ele a foto que Samuel postou e eles correm para ir ao parque onde Nico foi visto pela última vez. Na delegacia, segue-se um confronto entre Ernesto e Pedro. É sua culpa que meu filho esteja perdido. Mais insultos. Pedro entra com um soco. Ernesto se esquiva, Horácio o puxa de volta. Gina diz que é inútil sair e procurar por Nico. Augusto repreende-a antes de partir para ajudar na busca. Assim que a porta se fecha, a pequena Maria começa a chorar e Gina começa a reclamar. Luciano e Benito colam cópias da foto de Nico na parede externa de uma loja. Luciano entrega cópias para duas mulheres. Ernesto vai para casa e grita pela empregada. Ela diz que não há notícias. Irene liga para Ernesto. Ela diz a ele para não tentar colocar a culpa nela. Ela se oferece para ir à sua casa. Ele grita para que ela não apareça. Andrea entra em pânico com a falta de Nico. Horácio vai para casa, Rodolfo com ele. Mônica também está preocupada com o Pedro. No caminho, chamaram Eduardo para envolvê-lo. Rodolfo diz que o depoimento de Ernesto abre para uma possível acusação de negligência, que pode trabalhar a favor de Helena. Pedro está com Eduardo, que tenta obter informações de câmeras de segurança, mas não dá resultado. Pedro especula que Nico fugiu após ouvir a mensagem gravada de Helena. Que ela pode ter pensado nas mentiras que Ernesto lhe contou e fugido. Possivelmente para procurá-lo no trabalho. Eduardo tira um mapa e eles traçam possíveis rotas que Nico poderia ter seguido. Helena senta-se no chão da cela de punição e chora. Nico sente frio. As outras crianças tiram as jaquetas para cobri-lo. Nico quer encontrar Pedro. Pedro mostra o mapa a Nelson e os demais. Todos, eles saem para procurar. Na manhã seguinte, Gina alimenta a Maria, que parece não querer comer. Ela desiste. Você não quer comer? Então você perde. Carlos liga para ela, para saber se ela vai à festa de aniversário de um colega. Ela choraminga que queria, mas não pode deixar a bebê. Eles encerram a ligação e Maria começa a chorar. Camila fala com a diretora sobre Rita. Ela pergunta se Helena começou a luta. Ela diz que Helena estava apenas se defendendo. Ninguém sabe do que Rita é capaz. Um dos novos amigos de Nico tenta vender doces a um cliente de carro, que fecha a janela. O motorista é Ernesto. Joana solta Helena, dizendo a ela que há uma grande busca por seu filho. Além disso, Rita está em outra cela de punição e será transferida, graças ao fato de suas colegas de cela finalmente se manifestarem. Nico ainda está tremendo e não parece bem. Ele precisa encontrar Pedro. Ele se recusa a voltar para Ernesto até que sua mãe esteja fora da prisão. Pedro continua procurando. Augusto diz que precisa ir para casa e verificar Maria, antes de continuar a busca. Joana levou Helena para o escritório. Rodolfo está lá. Nico ainda não foi encontrado. Eles têm a oportunidade de acusar Ernesto por negligência. Ele tem a papelada com ele. As crianças dão a Nico um comprimido e um pouco de suco. Um dos meninos diz que sabe onde fica a oficina de Nelson. Maria chora. Augusto volta e Gina entrega Maria para ele. Ele a abraça do jeito certo e diz que a tia Rosa mandou muitos beijos. Gina irrita-se, acusando-o de dar qualquer desculpa para ver Rosa. Pedro recebe uma ligação anônima de um homem que viu Nico no prédio abandonado. Ele imediatamente se dirige para lá. Ernesto vê o pôster com o nome e o telefone de Pedro e fica com raiva. A situação piora quando a governanta liga e lê a citação entregue em casa, com a acusação de negligência. Pedro chega ao prédio e chama Nico. Ninguém parece estar lá. Chaves chega na delegacia com os resultados do teste de DNA. Eduardo olha para ele e diz que é o melhor resultado possível. Isabel Rioja e o suposto Ernesto Rioja não são parentes. Eduardo recebe a boa notícia. Ernesto não é parente de Isabel. Eduardo liga para Horácio. Ernesto está ao telefone com seu advogado. Eles falam sobre a acusação de negligência, mas ele está preocupado com onde Nico está. Já se passaram 2 dias. Pedro, Samuel e Gabriela se aproximam do esconderijo dos meninos de rua, mas não há ninguém. Horácio liga para dizer a Pedro que Ernesto não é o verdadeiro Ernesto. Pedro parece impactado.
Gina encontra um vestido preto colante em seu armário. Perfeito, ela diz. Pedro diz a Samuel e Gabriela que a prova de DNA é sobre Ernesto, o que significa que o casamento de Helena será anulado e o domínio de Ernesto sobre Nico será quebrado. Gabriela menciona que Irene é amante de Ernesto. Ela gostaria de poder ver a expressão no rosto de Irene ao descobrir que ele é um impostor. Pedro não tinha ideia sobre Irene e Ernesto. Ele se lembra de todas as vezes que Irene o ajudou a se aproximar de Helena. Era do seu interesse fazê-lo, diz Gabriela. Pedro decide sair em busca de Nico, enquanto Samuel e Gabriela esperam no esconderijo, caso Nico volte. Carlos busca a Gina. Eles estão claramente interessados um no outro. Horácio, o advogado e Eduardo conversam. O médico da polícia também está lá para dizer que, infelizmente, Isabel ainda não pode declarar que Ernesto não é seu filho. Eles apenas têm o DNA. O advogado pensa que pode fazer um juiz olhar para Helena com novos olhos, com a acusação de negligência, sem revelar sobre o teste de DNA para Ernesto. Ernesto conversa com seu advogado. Ele se sente totalmente culpado pelo desaparecimento de Nico. Gina e Carlos vão à festa. Gina está feliz por estar fora da prisão de sua casa por um tempo. Nico e os amigos encontram uma oficina que não é de Nelson. Eles seguem em frente. Os colegas de trabalho de Gina fofocam sobre ela na festa. Ela está totalmente ciente disso enquanto conversa com Carlos. Ele diz a ela que sempre se interessou por ela, mas antes de ela se casar e ficar grávida. Tudo mudou agora e eles partem juntos. Augusto liga para Rosa. Ele está sozinho em casa. Ele pergunta indiretamente se ela será sua namorada. É claro que ela tem que rejeitá-lo porque está com Samuel, o amor de sua vida. Ele fica desapontado, mas entende. Depois que desligam, ele fala para Maria que não teria nada com Gina se não fosse por ela. Ele também diz que Samuel é sortudo. Nico está se sentindo pior e sem fôlego. Os meninos de rua descansam um pouco. Um deles pergunta a um policial sobre a oficina de Nelson. O policial não sabe, mas mostra o folheto com Nico e pergunta se o menino de rua viu. Ele diz que não, corre de volta para os outros e diz que eles têm que sair de lá porque a polícia está procurando por Nico. Samuel pergunta a Gabriela por que ela disse aquelas coisas ruins sobre ele apenas ser alguém para passar o tempo. Ela diz a ele que tentou explicar antes, mas ele não quis ouvir. Aí ela diz que disse isso para se exibir, para enganar Irene e fazê-la acreditar que Helena ia voltar com Ernesto e não estava interessada em Pedro. Ele diz que ficou muito magoado ao ouvir isso e ela pede desculpas. Eles são amigos novamente. Ele começa a perguntar a ela sobre Gustavo, o quão sério ela está com ele, mas ela não quer discutir isso agora. Eles têm que se concentrar em Nico. Helena fala com Pedro. Ela chora, porque se sente tão impotente. Ele diz a ela para não se preocupar. A prisioneira amiga abraça e a conforta. Eduardo está em seu escritório com outro consultor. O homem é uma espécie de oficial que diz que eles podem estabelecer fortemente que Ernesto não é filho de Isabel, mas eles não têm nenhuma prova de que ele seja Miguel Hernandes. O advogado acha que um juiz estará inclinado a ter misericórdia de Helena. O carro de Pedro fica sem gasolina. Gina e Carlos trocam carinhos. Pedro empurra seu carro pela estrada, enquanto Nico precisa descansar, exausto e ofegante. Alguns dos meninos de rua vão na frente. Eles encontram Pedro e se oferecem para ajudá-lo a empurrar o carro até um posto de gasolina. Eles passam por Nico. Ele vê Pedro e corre para ele. Pedro abraça exultante. Nico não está bem, ele está sem fôlego. Pedro quer levá-lo ao hospital o mais rápido possível, então chama um táxi e pede aos meninos de rua que cuidem do carro. Pedro leva-o ao hospital e informa o médico de Nico sobre o que aconteceu. O médico diz que Nico está muito fraco. Nico começa a sangrar pelo nariz. Ele diz que não quer voltar para o pai, enquanto o médico o leva para longe, em uma maca. Horácio chega no hospital. Na prisão, Helena e suas amigas prisioneiras falam que Rita foi transferida para uma nova prisão. A guarda diz a ela que encontraram Nico, mas ele não está bem. Ela agradece a Deus por ele ter sido encontrado, mas chora e se preocupa por ele. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like e apertar o sininho. E se estiver gostando da novela, deixe a palavra gostei aí nos comentários. Obrigado. Novela Te Dou a Vida, capítulo de terça-feira,
18 de janeiro de 2022. Ernesto está muito preocupado e recebe uma ligação dizendo que Nico foi encontrado. Ele agradece a Deus por isso, mas pergunta pelas circunstâncias em que Nico foi descoberto. Ao ser informado de que Pedro estava envolvido nisso, ele reclama com seu advogado e diz: "Eu sou o verdadeiro pai." A boa notícia se espalha. Irene ouve e tenta ligar para Ernesto, mas ele não atende. Samuel e Gabriela vêm buscar o carro de Pedro e abastecer. Os meninos de rua esperam fielmente lá no carro. A princípio eles estão prontos para ir embora. Samuel e Gabriela oferecem lanches para todos. André faz companhia a Horácio e Mônica no hospital. O Dr. Vega sai para dizer a eles que Nico está estável, mas eles precisam fazer testes para ver como está a leucemia. Pedro atualiza Helena sobre as novidades. Ele não sabe o quão ruim está Nico, exceto que ele estava fraco e sangrando pelo nariz. Ele garante a ela que Nico ficará bem. "Nosso filho. Como isso soa bonito." Ela diz entre lágrimas. Ela implora para ele ficar perto de Nico. Ele promete. Ela pergunta a ele o que Nico disse. Pedro não fala muito, mas disse que não queria voltar para o pai. Ela se pergunta o que aconteceu para ele se sentir assim. Ernesto descobre Pedro no hospital e começa uma briga. Horácio ouve o barulho e vem investigar. O Dr. Vega também entra. O Dr. Vega se recusa a deixar Ernesto ver Nico e diz a ele para se acalmar. Ernesto, ainda zangado, recua. Nelson e Augusto estão com Maria. Gina chega a casa e estraga o bom humor. Ela não dá a mínima. Ela nem consegue chamar Maria pelo nome. Tanto Nelson quanto Augusto notam sua atitude ruim e estão enojados com ela. Um agente especial conversa com o Dr. Vega sobre Nico. O Dr. Vega diz que Nico está muito fraco para ver alguém. O agente gostaria de falar com a pessoa que encontrou Nico. Assim que o agente se aproxima de Pedro na sala de espera, Ernesto faz outro escândalo. O agente diz que precisa saber as circunstâncias em que Nico foi encontrado, só isso. Pedro e o agente se afastam. Samuel e Gabriela se despedem dos meninos de rua, depois de darem a eles grandes sacos de balas para venderem. As crianças estão gratas. Ao saírem, Samuel diz que é uma pena que vivam em tais condições. Gabriela responde que pretende encontrar uma organização para ajudá-los. Samuel agradece Gabriela pela ajuda e eles trocam olhares. As coisas estão começando a desandar para Ernesto. Sente-se excluído do hospital e o agente só quer falar com Pedro. O advogado quer que ele pare de ficar obcecado por isso e lembre-se que ele é acusado de negligência. Ele então insulta o advogado. Irene liga. Ele ignora a ligação e reclama dela. O advogado de Horácio lembra que Ernesto ainda tem a custódia de Nico. Ele vai preparar a papelada e ver um juiz no dia seguinte. Horácio e Pedro falam que Nico não quer ficar com Ernesto. Como a condição de Nico é duvidosa, o advogado diz que é bom que ele fique no hospital. Gabriela e André correm para a sala de espera e são informadas de todas as novidades. O advogado do Ernesto o atualiza e diz que Horácio e Pedro podem ver Nico. Ernesto está muito chateado e perturbado com toda a situação. O agente visita Nico, acompanhado de uma agente feminina amigável. Quando Nico e a agente estão sozinhos, Nico explica que não quer morar com seu pai porque ele colocou sua mãe na prisão, depois de prometer que não faria, e agora seu pai quer se casar com sua tia Irene. Quando a agente questiona isso, Nico responde que os viu se beijando. A agente feminina parece interessada. O advogado e Eduardo visitam um juiz. Eles defendem Helena, dizendo que ela queria fugir de Ernesto porque ele tentou incriminá-la. E por falar nisso, ele também é um impostor. O juiz parece chocado. Eduardo adiciona informações mais convincentes sobre a investigação aberta que eles têm sobre Ernesto. Finalmente Ernesto consegue ver Nico. Enquanto isso, o advogado liga para Horácio. O juiz foi favorável ao caso. Helena será liberada da prisão. Assim que Ernesto vê Nico, Nico não o quer lá. Ele mentiu sobre colocar sua mãe na prisão. Ernesto tenta explicar isso, mas Nico não aceita. Ele grita repetidamente: "Saia! Saia!" Conforme a equipe médica chega para ver o que está acontecendo. O advogado de Ernesto está na sala de espera e Ernesto diz que Nico não quer vê-lo. O advogado não está surpreso. Horácio e Pedro estão esperando do lado de fora da prisão. Helena finalmente é solta. Ela vê Pedro, corre para ele de alegria, e eles imediatamente se beijam. Novela Te Dou a Vida, capítulo de quarta-feira,
19 de janeiro de 2022. Helena é solta e cai nos braços de Pedro. Gina continua a maltratar Maria, que adormece. Gina deita na cama, satisfeita com a paz e o sossego. No entanto, basta algumas batidas leves na porta para estragar tudo. Nelson menina Maria e entoa uma canção de ninar. Em menos de 1 minuto, ela dorme novamente e Nelson a coloca de volta na cama. Ele então diz a Gina que precisa da sua ajuda em questões relacionadas ao seu negócio. Ela diz não ter tempo por causa do bebê. Eles se sentam à mesa de jantar. Helena liga para a casa do carro de seu pai e passa instruções para a empregada. Nelson entrega a Gina uma lista de fornecedores que precisam ser pagos mensalmente. Essa é uma tarefa que ele sempre fez sozinho. Ele precisa aprender isso, porque algum dia ela herdará o negócio dele. A simpática enfermeira entra no quarto de Nico. Ele diz que quer ver Pedro. Nico parece bem e de bom humor. Andrea chega e diz à enfermeira que quer perguntar sobre Nico. Ernesto tenta impedir isso. O Dr. Vega empresta um celular a Nico e ele liga para Pedro. Nico diz a ele que seu pai está lá e ele não quer que haja nenhum problema. Pedro diz que sempre o protegerá. Ele diz que tem uma surpresa para Nico e pede para falar com o médico. Pedro pede um favor. Helena arruma uma mala e sai de casa. Estou livre, isto é o que importa. O Dr. Vega está em seu consultório quando sua secretária entra para lhe dizer que Ernesto está irritado. O médico diz a Andrea que ela não pode ver Nico. Ernesto insiste e o Dr. Vega diz que Nico precisa de solidão e sossego. Helena liga para Gabriela para contar a boa notícia. Ela está a caminho do hospital para ver Nico. Gabriela fica emocionada e Helena diz a ela para não contar a Irene. Gabriela corre para o escritório de Samuel e o abraça. Irene entra reclamando do barulho. Novela Te Dou a Vida, capítulo de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Helena vai ao hospital e abraça sua mãe. Ernesto pergunta, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na prisão. Ela responde, se você acha que está conseguindo o que quer, está enganado. Estou recebendo o meu filho de volta. Ele tenta bloquear o caminho dela até a mesa, mas Horácio segue Helena para protegê-la. Ernesto pega o celular e liga para o advogado. Ele começa a repreendê-lo por ser inútil, mas o homem diz que a acusação de negligência foi mantida. Ernesto então exige outra ordem de restrição e acusações contra o médico. Seu advogado o aconselha a não fazer nada. Sob essas condições, poderá haver uma ordem de restrição contra ele. Ernesto encerra a ligação. Helena chega ao quarto de Nico. Abraços, beijos e promessas. Nico pergunta se essa era a surpresa que Pedro prometeu. Helena diz que sim. Nico quer ficar com ela. Ele não quer ficar com o pai. Ela pergunta por que ele fugiu. Seu pai disse que ela não sairia da prisão e que ele se casaria com tia Irene. Isso pega Helena de surpresa. Andrea está na sala de espera quando Irene entra. Ela se levanta e pergunta, o que você está fazendo aqui? Irene diz que quer ver Nico. Irene vê Ernesto. Andrea percebe e diz que ela deveria ir embora. O Dr. Vega olha os relatórios do laboratório e agradece ao outro médico. Nico ficará bem. Sua secretária anuncia que a assistente social está lá para vê-lo. Ernesto se afasta para atender o telefone a Irene, dizendo que está perto dos banheiros. Ele diz que ela está complicando as coisas. Helena está lá. Ela não sabia que Helena estava livre. Ele diz a ela para ir embora. Helena diz a Nico que seu pai nem sempre foi assim e que ele não deveria permitir que seu lindo coração se encha de mágoas. Irene diz à mãe que precisa voltar ao escritório para resolver um problema. Helena a encontra. Irene finge surpresa. Helena caminha até ela e diz, você é uma vadia sem vergonha. Ela então dá uma tapa forte. Ernesto parece surpreso. Andrea se levanta e olha para ela com severidade. Helena diz, você e aquele desgraçado são responsáveis pela fuga de Nico. Você fez isso dizendo que se tornaria a esposa de Ernesto. Irene tenta negar isso, mas Helena continua, não me olhe como se eu fosse um imbecil porque sei que vocês eram amantes. Eu não dou a mínima para ele, mas você, minha irmã, me apunhalou pelas costas e me traiu. Você envenenou meu filho. Novela Te Dou a Vida, capítulo de sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Irene vai embora sem dizer uma palavra. Helena caminha até Ernesto e pergunta, o quê? Você não vai consolar seu amante? Ernesto balança a cabeça com uma expressão irônica. O Dr. Vega é assistente social.
Precisamos conversar com vocês dois. Ernesto e Helena avançam. A assistente social tem algo a dizer. Com base no que Nico havia descrito, nenhum dos dois ficará com a custódia dele. Ele será um protegido do Estado. Ernesto não consegue acreditar nisso. Helena fica chateada. Pedro a abraça. A enfermeira prepara Nico para a liberação. Andrea diz que Nico deveria ir com eles. Helena olha para Ernesto e o culpa por isso. Ernesto culpa Helena por se envolver com Pedro, que defende Helena. Horácio diz, ele deve vir conosco, somos os avós dele. A assistente social diz que o juiz vai examinar o caso. Helena teve permissão para vê-lo antes que ele fosse levado sob custódia. Gina trabalha nas finanças do pai e descobre que o negócio vale muito mais do que ela pensava. Carlos então liga e pergunta se ela está livre. A enfermeira empurra Nico para fora de seu quarto, um pouco perto demais de Ernesto. Helena está lá para beijar Nico. Ele pergunta por que ele não pode ir para casa com ela. Ela explica que há uma investigação sobre sua fuga e um juiz decidiu que, por enquanto, ele precisa ficar longe dela e de seu pai. Ela diz a ele que não demora muito. Ele diz que quer estar com ela. Andrea começa a chorar. Nico pergunta se seria longe e ela diz que não. Ele se desculpa pensando que, se não tivesse fugido, isso não estaria acontecendo. Ernesto diz, eu sou o culpado aqui. E eu espero que você me perdoe. Helena, Pedro e Andrea choram. Ernesto fica sentado. Andrea e Irene têm um confronto sobre Ernesto e a falsa terapia. Helena está se sentindo derrotada, mas Horácio não a deixa a desistir. Rodolfo vai fazer uma petição para obter a custódia de Nico. Mônica entra para dizer que seu quarto está pronto. Nico não consegue dormir. Ele diz que sente falta da mãe. A cuidadora começa a contar a ele uma história sobre uma gaivota e um golfinho. Ele adormece. Gabriela fica surpresa com a atitude de Irene. Andrea chama Irene, mas ela não está em casa. A empregada viu saindo com uma mala. Andrea diz a Gabriela que Irene é obcecada por Ernesto, e que ela mentiu sobre consultar um psiquiatra. Que ela tem a ilusão de que acabará se casando com ele. Ernesto discute com seu advogado, que tenta fazê-lo entender que ele tem poucas opções. Ernesto diz que todo mundo tem um preço e seu advogado diz que isso é muito difícil. Ernesto despede. Augusto volta para casa e vê Gina comendo à mesa. Ela vai para a cama, deixando a louça para ele lavar. Samuel encontra Rosa em um café. Ela não quer ouvi-lo dizer que eles devem ser amigos. Amigos, só para lembrar a vocês que o resumo da novela é disponibilizado pela emissora e pode sofrer alterações de acordo com a edição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.